Boa noite. Vamos abrir a Bíblia para João 14, 27. Eu vou pregar sobre a paz de Cristo, herança de Deus para o seu povo na terra. O que é que diz aqui? 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Senhor maravilhoso Deus traga esta bendita palavra como facho de luz no nosso pobre coração. O mundo tende a nos amedrontar, mas o Senhor é um Deus conosco. Nunca falhou, prometeu nos guardar. É o nosso pastor que conduz suas ovelhas por um pasto verdejante e dá descanso às nossas almas. Agradecemos, Senhor, e pedimos que esta mensagem possa ser levada até os corações de tantos quanto puderem ouvir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A paz de Cristo, herança para o seu povo. Olha, irmãos, nossa vida aqui é tão breve, né? Tudo vaidade. Eu estou com minha irmã lá em Brasília. Ela provavelmente não vai suportar a cirurgia de tirar a perna dela. Já é uma mulher idosa. Então a gente fica lembrando como Deus escreveu a nossa vida aqui. Depois ele vai rasgando aquilo, né? Morre mamãe, morre papai, morre um irmão, outro irmão. Depois a nossa vida é rasgada também. Que coisa, né? E assim Deus está dizendo, tudo isso passa. Tem um lugar eterno na glória. A verdade é eterna, não é passageira. Então, tudo que nós temos aqui é breve, irmãos. Tudo fugaz, quer dizer, vai embora. O Senhor, o que estava acontecendo aqui nesse capítulo? Os irmãos lembram? Esses capítulos aqui de João, irmãos, são emocionantes. Emocionante. A partir do capítulo 12, vai até o fim, Jesus fica só com os discípulos. Ele está reunido naquele cenáculo lá, e ele faz questão que Judas caia fora. Que não pertencia ao grupo dos discípulos. Então, os discípulos estavam vendo que o Senhor estava despedindo dele. E é triste, né? Aquele Senhor amável, bom pastor, bondoso, fiel, justo, que guiava suas vidas em tudo, transmitindo segurança. Agora ele está despedindo. Então, eu posso imaginar a profunda tristeza que rondava a vida daqueles homens, né? E, olha, irmãos, o coração deles, eles amavam tanto o seu mestre. O que o Senhor prometeu? Eles não trabalharam 3 anos com o Senhor, andaram com ele. Que recompensa tinha? O Senhor bem que poderia falar, olha, eu vou deixar para vocês uma fortuna aqui. Eu vou deixar, na nossa linguagem atual, eu vou deixar um cartão de crédito para vocês. Cada um vai ter. Vocês comprem à vontade, gastam. Meu nome está lá no cartão de crédito. Eu sou. Pode gastar à vontade. Porém, os irmãos podem perceber o que é que Cristo fala aqui. Ele diz o quê? Deixo-vos dinheiro? Não. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Jesus não prometeu para eles nem uma vida, nem sequer um pedacinho de vida maravilhosa neste mundo. No capítulo 16 ele diz, no mundo
tereis aflições. Sabe que a gente não... O mundo de hoje é tão bonitinho, tão bem pintadinho, irmãos, que a gente acha que esse é a melhor vida que tem. Tudo chega para nós, né? Carro, cinema, tudo vem na nossa casa. Entra lá, tudo. Tudo vem assim ao dispor. E se você quiser coisas mais profundas de Sodoma, o mundo dá. Chega com imoralidade na sua casa. Chega. Então, queridos irmãos, o mundo de hoje é assim. Então, um mundo que dá um prazer ao homem que não é convertido. Era como Sodoma e Gomorra. Era um lugar de tudo, irmãos. O povo trabalhava, o povo plantava. Era uma sociedade que vivia maravilhosamente, mas cheio de imundície. A ponto que Deus destruiu, né? Então, irmãos, os discípulos aqui, não seriam vistos como os poderosos. Pelo contrário, agora eles estavam naquele caminho, quando Jesus estava indo à cruz, sem dúvida eles teriam medo. Um corria para um lado, outro corria para o outro, e quando se ajuntaram, foi para ficar escondido com medo. Um negou Jesus, Pedro traiu, os irmãos lembram da história. Eles não seriam vistos assim como, eles ficaram ricos, como Judas imaginava, né? Eles teriam fardos de bênçãos materiais? Não, Jesus não prometeu isso. Cristo não se apresentou carregando um saco nas costas para deixar um presente para eles. Não. Vocês fizeram isso, fizeram aquilo, eu vou dar para vocês o que vocês merecem. Minha recompensa. Que coisa. Deixo-vos a paz. Os irmãos lembram quando Pedro voltou chorando? Ele estava arrependido porque tinha negado o Senhor. O que foi que Jesus falou? Pedro, você vai ser levado para um lugar onde você não vai querer ir. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, irmãos, antes de partir, o que o Senhor prometeu? Deixo-vos a paz. Por quê? Porque ele não deixaria para os discípulos riquezas e mais riquezas. Mas eu pergunto para vocês, tem uma riqueza maior do que a paz? Os irmãos já perceberam que o mundo é assim. Eles querem ter riqueza, mas através da riqueza eles querem comprar paz. Porque o medo não ajuda a usar a riqueza corretamente. Então, eles vivem num ambiente de morte, de ladrões, de malfeitores, de inveja, de perigo, de hipocrisia, de armadilhas. Como é que pode ter paz? E Jesus falou para os discípulos, deixo-vos a paz. Não é exatamente isso, irmãos, que os crentes precisam? Veja aqueles que correm em busca dos falsos mestres. Estão à busca de uma paz. E eles inventam mentira. Hoje eu conversei com a irmã Daniela, né? E ela frequentou uma igreja. Os irmãos, eu não vou falar o nome, senão os irmãos vão saber que é universal. E ela, 13 anos, foi batizada lá. E eles disseram, agora vamos escrever seu nome aqui. Tinha um caderno com o nome de todo mundo. É para que seu nome seja escrito no livro da vida. Agora. Olha quanta mentira, irmãos. Satanás ele usa todas as artimanhas, todas as manipulações dele para trazer uma paz que não é verdadeira. Por que tantas regalias? Por quê? Porque conforto no meio de uma parafernália de problemas e aflições. Vamos descobrir o texto? O que o nosso Senhor
quer ensinar. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 27. Vamos olhar o texto. Eu tenho aqui, irmãos, deixa eu ver. Eu tenho, primeiro, vamos ver o legado de Cristo para o seu povo. Deixo-vos a paz. Vamos descobrir essa paz? Vamos lá. Eu sempre tento trazer os irmãos para uma atmosfera, um ambiente de doutrina. Porque, para mim, a igreja é forte quando ela põe seus pés em cima de uma rocha. Vamos lá. A primeira coisa que o nosso Senhor faz aqui, os irmãos devem perceber. Ele define a paz. Está vendo? Como é que ele define aqui? Ele diz, deixo-vos, aí ele coloca o artigo. Deixo-vos a paz. E em seguida, ele explica. Então, primeiro ele fala, deixo-vos a paz. Aí então ele explica, a minha paz vos dou. Impressionante, ele diz, vem de mim. É a minha paz. Puxa vida, ele não meteu a mão no bolso e falou, dou aqui dinheiro para você. Não, eu vou deixar algo que eu experimentei. E nós vamos ter que explicar isso para os irmãos. Primeiro lugar aqui, a Bíblia apresenta duas paz. Não dá para colocar paz em plural, né? Mas nota, duas paz. Quais são a paz que Deus mostra na Bíblia? Primeiro nós temos a paz com Deus. Os irmãos já ouviram sobre isso, né? A paz com Deus é resultado da salvação eterna mediante o sangue remidor. Essa é a mais importante paz que existe. É quando o pecador se converte. É quando pelo sangue ele é justificado. É quando a ira de Deus é retirada. É quando o pecador é aceito sem culpa perante Deus. E Deus faz isso com homens e mulheres arrependidos. Então eu não posso falar desse versículo aqui para a pessoa que não é crente. Jesus não deixou a paz para eles. Jesus não deixou paz para Judas. Ele não tinha a primeira paz. Está vendo? Você só pode ter a segunda se tiver a primeira. Vamos lá. Os irmãos lembram, eu tenho que reforçar o assunto aqui com aquele versículo de Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz observe a preposição, com Deus. Segundo lugar, nós temos a paz de Deus. Olha a diferença, irmãos. A diferença é vista nas duas preposições. A primeira é com, a segunda é de. Então, os irmãos verão o seguinte, que na primeira é resultado da salvação. A segunda é resultado da operação do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos lá. Eu falei para os irmãos que a segunda depende da primeira. Se você não tem a paz com Deus, você não terá, consequentemente, a paz de Deus. Agora vamos voltar aqui ao texto. Os irmãos vão perceber que a primeira nunca foi aplicada a Cristo. Por quê? Porque ele nunca pecou. Jesus não veio buscar salvação para ele. Os sacerdotes do Antigo Testamento, todos que foram crentes, foram salvos. Jesus é o único sumo sacerdote que nunca precisou fazer sacrifício para ele mesmo. Ele não precisou de um cordeiro morrendo no lugar dele. Jesus é puro cordeiro, o santo cordeiro, imaculado cordeiro. Ele não precisava se salvar, senão ele não poderia nos salvar. Então ele não precisou da primeira paz. Ele, como homem, foi sem pecado. Agora, Judas não experimentou a paz do Senhor, porque ele é filho da perdição. Então, nesse caso, a paz que Jesus apresenta aqui no versículo 27 é a paz de
Deus. Os irmãos perceberam aqui? Que paz é essa? É aquela paz que traz à alma a tranquilidade e confiança no meio da tempestade. Como assim, irmãos? Vamos tentar colocar isso em miúdos para os irmãos? É difícil, mas vamos tentar. Vamos lá. É aquela paz que resulta do governo de Cristo no coração. Os irmãos podem ver isto lá no Salmo 46. Aquele salmo é impressionante. Ele chega ali é Jesus mesmo. Ele diz: socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro e fortaleza, bem presente na angústia. Aí ele começa a mostrar o que é o coração do homem sem Deus. Há uma turbulência lá dentro do homem. O homem natural é assim. Ele é como um mar agitado, ele não tem paz. Isaías fala sobre isso 2 vezes, irmãos. Para o ímpio não há paz, para o ímpio não há paz. Porque o coração dele lá é turbulento, ele não tem paz. Ele vive assim em agonia, ele corre de um lado para outro, corre para aqui, busca em boate, busca em bebida, busca no falso mestre, busca nisso, amizades. Ele está buscando uma paz que ele não tem. Por quê? Ele está em guerra contra Deus. Você nunca consegue tirar a violência ou as armas de guerra que um homem no pecado tem contra Deus. Ele tenta mostrar por fora que não tem, mas tem. É de tal maneira que nenhum homem consegue reconciliar com Deus. Nenhum. É Deus que reconcilia. Romanos capítulo 5, fostes reconciliados. Está vendo? Ninguém consegue. Vamos adiante aqui. É a paz que não depende das circunstâncias externas. Não. É aquela paz que mantém você calmo. Como aquele discípulo de João, perante... Foi Policarpo, um discípulo de Cristo, perante o imperador. Você não vai negar esse Cristo? Como é que eu vou negar? Ele nunca me fez mal, só me fez bem na vida. Só. Tranquilidade. Mesmo marcado para morrer. Olha, irmãos, as aflições iam cercar aqueles discípulos, os 11 discípulos, e retiraria toda a calma aparente, daquela confiança que eles tinham devido à presença do Senhor. Mas Jesus ia sair, ele não ia estar mais no barco, ele não ia estar andando no mar, sobre as ondas, ele não ia estar presente na frente guiando os discípulos, nem sentado ensinando. Ele iria fazer a redenção e subiria para o céu. Quem ficaria com eles? Deixo-vos a paz. Eles agiriam como criança quando fica sozinhos. Eu vejo na casa do meu filho e minha nora, se eles saírem, como é que essas crianças vão agir? Elas ficam sintoniam ali dentro de casa, sempre sabendo, tem uma segurança, porque ou mamãe ou papai estão presentes. Os discípulos estavam da mesma coisa. Se ele for embora, ele vai embora para onde? Ele disse que ia voltar para a casa do pai. Ele falou no capítulo 14 que ele ia preparar lugar. Quem ficaria com eles aqui? Deixo-vos a paz. Outro detalhe, irmãos. É a paz que está certa que nada vai mudar no relacionamento de Deus com seu povo. Não vai mudar nada. O mundo muda, Deus não muda. Nós mudamos, Deus não muda. Nós somos infiéis várias vezes. Ele permanece fiel em todas as suas promessas. E especialmente nós agora, irmãos, pensando na situação deste mundo. Olha,
Veja o que está acontecendo, queridos irmãos. O mundo está caminhando eufórico para aplaudir a chegada do anticristo, declarando que não há lugar mais aqui para a presença da igreja. O mundo está tentando nos sufocar. Satanás quer pegar-nos pela garganta. Ou vocês calam ou nós vamos matar vocês. A situação hoje é esta. Aceita o mundo como é. Aceita essa sodomia. Aceita as aberrações. Aceite as imoralidades. Aceite as mentiras. Aceite os roubos. Aceite as desonestidades. O mundo está querendo que nós façamos isso. E vários chamados evangélicos aceitaram. Vamos viver em paz. Por isso que a palavra mais usada hoje é paz, paz, paz. A Bíblia diz guerra, guerra, guerra. Então, queridos, Cristo sempre, ele passa aos santos essa paz nos momentos difíceis. É por isso, agora, estamos chegando àquela parte que vai mexer com o nosso sistema de vida, né? Como Deus combina, como tudo foi planejado, e Ele nos deixa com sabedoria, com disciplina, Ele deixa que a gente passa por momentos de aflições, Ele nunca vai tirar. Nós ficamos orando, ó Senhor, resolve esse problema, que seja assim. Deus nunca vai agir, queridos irmãos, conforme nossas petições, querendo torcer a vontade dEle, para que Ele faça o nosso querer. Não, Ele não vai fazer. Quando Ele quer que uma doença chegue, ela vai chegar. Quando Ele quer nos levar, Ele vai levar. Quando Ele quer nos passar por aflições, dificuldades na vida, no lar, em todos os setores, com parentes, com tudo, Ele vai fazer, mas Ele está nos ensinando. Os irmãos lembram como foi que Ele conduziu Israel pelo deserto? Ele não fez a vontade do povo. Ele guiou. E que, os irmãos, olha o capítulo 33 de Números. Falta apenas 3 capítulos para terminar. Mas naquele capítulo é o histórico de como Moisés registrou toda a jornada, saindo daqui, andando às vezes 3 dias, olha irmãos, basicamente sem parar. Às vezes andava um dia, parava, um mês, achava um lugar bom para acampar, mas eles tinham que andar. Deus estava cruel com eles? Não, nunca faltou, nunca. Deus foi explicar, Ele foi explicar a situação quando chegou à beira do Jordão. Aí acabou a jornada. O que viria depois do Jordão é outra coisa. Mas aquela jornada de 40 anos, o Senhor foi explicar com sabedoria. Que liderança, que maravilhosa liderança do Senhor. Ele não foi explicando, jogando, eu estou fazendo isso com vocês, mas desculpa, não. Chegou no capítulo, ali em Deuteronômio, ele explica, sabe por que eu deixei vocês passar fome? Sabe por quê? Para vocês aprenderem que não só de pão vive o homem, mas nunca faltou o pão de cada dia que vocês precisavam. A roupa de vocês não envelheceu. O chinelo de vocês também não envelheceu. 40 anos. Eu sou Deus. Deixo-vos a paz. Isso aqui, irmãos, é infinitamente melhor do que dinheiro, de que conforto, de que casa, de que saúde. Isso aqui vale infinitamente mais. Há um santo de Deus que na hora da morte, ele disse, eu estou descansado. Ele falou em 3 travesseiros, a paz do meu Senhor, a misericórdia dele, e ele colocou mais outra coisa para falar da hora da morte. É a paz também que nos capacita a sermos os verdadeiros, impressionantes pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Mateus capítulo 5. Ele está falando de quem? Dos judeus? Não, dos crentes. Eles são chamados filhos de Deus. Impressionante. São os crentes que trazem paz para o mundo. Trazem paz. Observe, irmãos, como a vida santa transborda um ambiente de paz.
Veja José no Egito, na casa de Potifar, quando aquela mulher perigosíssima queria levá-lo para a cama. Ele fugiu dela. Ele trouxe para a casa do seu patrão um ambiente que só Deus pode dar. Um jovem fugindo da imoralidade. Ele foi inocentemente para a prisão. Mas quando saiu sendo erguido para uma posição de glória no Egito e para o bem do mundo naquele tempo. Deus nos prepara. E o que Ele dá? Parecia sofrimento, parecia injustiça. Longe de papai, longe dos irmãos, longe. Todo mundo pensava que ele tinha morrido. Mas está lá. O sofrimento era o tempo de Deus. Tempo de Deus. Quando Deus elevou. Foi glorioso aquilo. Vamos adiante aqui, irmãos. De onde deriva essa paz? Ele diz o que no texto? Volte os olhos, irmão. Olha o texto. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E agora nós temos outra coisa a aprender aqui. Vamos lá. Ele como homem. Jesus, os irmãos podem aprender aqui na Bíblia as maravilhas do grande homem, perfeito homem, homem-Deus, Jesus. Ele viveu como um homem perfeito, nunca pecou. Impressionante lição, irmãos. Cristo aprendeu como homem a teologia do homem. Parece incrível, parece que até ele está falando blasfêmia, né? Mas não é. Em Hebreus diz, ele aprendeu como filho obediência. Jesus entrou numa escola, como homem entrou. E aprendeu na base do sofrimento. Os irmãos lembram? Uma família pobre, nasceu numa manjedoura porque era cordeiro, foi levado ao deserto para ser tentado e ali aprendeu a submeter a palavra de Deus, foi colocado na direção do Espírito Santo, sempre sujeito àquilo, aprendeu a confiar em Deus em tudo, ensinou os discípulos, tenha fé, confie, homens de pouca fé. Por quê? Ele aprendeu a enfrentar toda oposição, via Satanás tentando usar pessoas contra ele, sofreu, quase foi morto várias vezes, e escuta, ele permaneceu fiel, submisso ao Pai, indo até a cruz, irmãos, foi submisso. Ali naquela hora, a hora de agonia, ele viu um cálice que ele ia beber. E ele falou o quê? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Vocês lembram de Números? Quando uma mulher era suspeita de adultério, era levada lá no templo para saber se ela realmente cometeu aquilo. Eles pegavam a água e jogavam um pouco do pó. Aquela água era uma água contaminadora. E se ela bebia aquela água, se ela cometeu aquilo mesmo, o corpo dela ficava inchado. E ela, pelo resto da vida, nunca mais poderia ter filho. Jesus bebeu o cálice, ao invés da mulher que a igreja beber. Porque não precisava nem suspeitar. Nós pecamos contra Deus. Ele foi lá perto da cruz e falou com o Pai, eu estou com esse cálice na mão, é o cálice amargo, o cálice do sofrimento, o cálice do terror, se possível, passe de mim. Mas ele não orou como nós oramos, mas faça a tua vontade. Então, queridos irmãos, quando ele abre a boca e diz, deixo-vos a paz, ele não pergunta, vocês querem? Não, ele diz, estou deixando. Eu sei que vocês precisam. E quando ele fala, deixo-vos, a graça dá. Os irmãos veem a diferença? Na lei, a lei diz, faço isso, mas nunca faz. A lei não dá poder para o homem fazer. Mas quando Deus fala na graça, Deus dá poder. Não parece, né? Os discípulos tudo assim com os olhos grandes, assustados. Mas ele falou, deixa-vos a paz. Vamos ver aqui, irmãos. Agora, notável o que vem em seguida. Observe o texto. Não vou-la dou como a dá o mundo. Vamos lá.
A grande diferença. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, significa que o mundo concede paz também, porque ele diz aqui, não vou dar como o mundo dá. Isso significa que o mundo dá paz. E nós temos que saber disso, porque é perigosíssima paz que o mundo dá, ela vem cheia de veneno. Ontem eu comprei um vidrinho de veneno para colocar na água, para passar em casa, para matar barata. Tem muita barata lá em casa. E que cuidado com aquilo ali, irmãos. Eu pus na água, aquela água estava contaminada. Tá? Então tinha que lavar as mãos depois, muito bem lavado, por causa daquele veneno perigoso, né? Mas sabe, o mundo tem uma paz que os homens não percebem, que é um veneno bem camuflado. Vamos lá, eu vou falar sobre essa paz agora. Vamos, para que não venhamos a confundir. Primeiro, a paz do mundo, ela é derivada do pai da mentira. Satanás também dá paz. Que coisa. E que perigosa paz. Satanás, lembra quando ele chegou para Adão e Eva? Ele veio com aquela calma, aquela voz, a mesma voz que tem os falsos mestres. Chega com aquele carinho, não é bem assim. Jogou mentira, mentiu contra Deus, jogou Deus como mentiroso. Ele faz isso. Especialmente em nossos dias. Segundo lugar, a paz do mundo está em plena harmonia e afinidade com o pecado. E aqui eu quero que os irmãos saibam, o mundo, ninguém deste mundo tem condições de manter uma postura firme contra o mal. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, tem muitas pessoas no mundo que são excelentes pessoas na sociedade. Não mata, não rouba, não mente, trabalha, luta, mas não são crentes. Então, essa paz que eles têm não pode suportar a pressão do mundo para aceitar a concupiscência e as paixões que vêm mecanizadas pelo diabo através da programação do mundo. Por exemplo, um pai pode dizer, eu sempre fui fiel a meus filhos, sempre fui leal à minha esposa, mas ele não aguenta a pressão do mundo jogando mulheres para ele. Ele vai cair. Porque eles não têm a segurança e a paz que vem de Cristo. Eles só suportam quando tudo está bem. O mundo vive do momento. É um momento de comida, é um momento de saúde, é um momento de dormir, é um momento de amizade, é um momento de encontro. Mas passou aquilo, quando as nuvens chegam e começam a assaltar essas pessoas, as aflições entram em cena. O mundo vive de aparência. Eles não veem o que está por detrás da pele. A morte escondida no corpo ali. Eles não veem, irmãos. Jesus falou, deixo-vos a paz, eu não vou deixar como o mundo pensa. Então vocês não vão pensar que a coisa é fácil assim. Vamos lá. Em terceiro lugar, eu lembro aqui que Judas tinha paz enquanto ele articulava plano de trair Jesus. Veja, a paz do mundo convive com uma religiosidade enganosa no coração. Saulo de Tarso tinha paz quando ele era fariseu? Tinha. Falsos mestres têm uma paz incrível quando eles preparam os cultos deles, preparam os sermões de mentiras deles. Eles têm muita paz. Eles estão achando que está tudo bem, porque eles querem roubar do povo, mentir para o povo. Eles têm paz. E Satanás dá. Ninguém neste mundo, irmãos, consegue segurar as façanhas do seu coração corrompido. Ali dentro está alojado, no depósito do coração do homem, está alojado o roubo, o adultério, a fornicação, a mentira, a desonestidade e todo tipo de malícia está ali. Então ele não consegue segurar.
Saulo tinha paz? Tinha. E até quando perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo em paz até com Deus. Olha o que Jesus fala aqui. Dá uma olhada no capítulo 16, está do lado de vocês aí. Versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Capítulo 16, versículo 1. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Então, queridos, o que é que nós podemos entender sobre isso? É que a paz do mundo, ela está confinada ao que o mundo pode oferecer. Nada mais do que isso. A paz do mundo é aquilo que o mundo oferece: dinheiro, fama, prazeres, paixões, amizades, tudo isso que o mundo oferece. Mas sabe, a paz do mundo, ela não suporta os terrores que desabam nesta vida. Ela derrete ante os terrores que vêm da ira de Deus. Vendo? Os irmãos devem ler Apocalipse. Aquele livro é impressionante, porque na grande tribulação, a igreja vai estar lá em cima e Deus vai derramar a fúria dele através da igreja. Os santos de Deus foram chamados para julgar o mundo e até os anjos, conforme 1 Coríntios. E sabe, irmãos, eles não se arrependerão das prostituições, dos seus adultérios, das suas idolatrias, dos seus assassinatos. Porque o mundo é assim. Então, queridos, vamos chegar aqui. Onde estou aqui? Vamos lá. Eu perdi aqui por causa de mexer com isso. Cristo não dá uma paz igual ao que o mundo dá. Então, cuidem, queridos, para não confundir a paz de Cristo com a paz consigo mesmo. Tem muita gente que diz que tem paz comigo mesmo. Não é a paz de Cristo. Milhares estão iludidos na falsa paz, pensando que tudo está bem, mas não veem que é a paz mundana. Pegou Sodoma e Gomorra todo, jogou todos para o abismo. Cuide para não confundir a paz de Cristo com aquele positivismo mental. Está vendo? Hoje tem esse culto, que a pessoa fica meditando, levando, tem até nas igrejas, tá? Isso agora. É um tipo de uma paz que vem dos sentimentos, não é a paz de Cristo. Assim. Cuide para não confundir a paz de Cristo com a paz articulada pela natureza enganosa da carne. Não confunda. A paz de Cristo, ela é testada na luta, na guerra, na provação, na perseverança. Quando tudo desmorona por fora, ela permanece. Vamos para o terceiro ponto. A experiência da paz. Volte ao texto. O que é que ele diz? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que experiência maravilhosa. Primeiro, ela é recebida mediante a ordem advinda da graça. Deixo-vos. Você é crente? Ele já deixou. Você é herdeiro disso. Nós que não sabemos usufruir. Está vendo? É a mesma coisa que ganhamos um computador e não sabemos lidar com aquilo. Alguém tem um carro e não sabe como usar. O Senhor deixou essa paz, a paz de Deus. E nós precisamos aprender. E Ele nos ensina. Ele coloca pessoas mais amadurecidas na nossa vida.
Coloca uma igreja, coloca um pastor para orar, para ensinar, coloca às vezes um bom pai, uma boa mãe, coloca circunstâncias incríveis na vida, mas ele nunca fica sem estar perto, orientando. Então, irmãos, o bom pastor que dá a paz, ele está presente. Ele não é aquele professor que passa uma lição e fica em casa esperando que o aluno vai fazer. Não, ele está ali perto. Eu chamo o amigo invisível dos crentes. Também, queridos irmãos, ela é experimentada no íntimo. Como é? Hoje, irmãos, infelizmente, eu falo para os irmãos, tem muito desse que eu chamo de escolativismo hoje. Tudo é ensinado na igreja, na mente hoje. Alguns falam, é um objetivo, mas tem um subjetivo também. Tem ou não tem? Claro. A Bíblia tem. Eu creio, mas eu sinto. Deus opera na mente, mas opera também no coração. Deus deu a escritura, mas deu também o Espírito dele para habitar em nós. Os irmãos percebem? Então, queridos irmãos, ele diz, é experimentado no íntimo? É. Não se turbe o vosso coração. Os irmãos percebem que ele está dando ordem. Não fique preocupado. Não fique turbado. Não fique com medo. Deixe-vos a paz. Ninguém vai tocar em vocês sem que eu ordene. Então vamos lá, irmãos. Veja, é experimentado no exatamente o lugar onde a paz deve reinar. Então é para retirar quaisquer dificuldade na verdadeira compreensão. Como é que nós sabemos disso? Vamos lá. Primeiro, não significa paz ausência de luta. Não. O que acontece hoje, nós estamos tanto procurando conforto que nós queremos uma religião que nos tira os problemas. Não fale disso. Hoje a vida é positivismo, nada de negativismo. Mas a Bíblia tem. E tudo na Bíblia, para os crentes, é positivo. Aquela irmã está sofrendo na sua casa, o marido é ruim com ela, mas o Senhor não disse que vai tirar aquilo. Às vezes ele tira, mas nem sempre. Ele está amadurecendo a gente. Ele está nos preparando para dar o certificado, o diploma celestial. Nós não chegamos lá ainda. Outro detalhe, queridos irmãos, é que o mundo pensa que paz é ausência de guerra. Mas na vida cristã não é. Nós não temos guerra contra as pessoas. Nós não lutamos contra nossos vizinhos. Mas nós temos uma guerra tremenda. E o nosso conflito envolve 3 inimigos terríveis. O mundo, a carne e o diabo. Você não está livre. Se o diabo fosse preso agora lá no inferno, vocês não estariam livres da carne. A carne é ainda o nosso maior inimigo que temos. Porque Paulo gasta um capítulo inteiro de Romanos, logo no começo, basicamente, para falar sobre negar a carne. Vamos lá. Em terceiro lugar, não significa ausência de dificuldades com temperamentos ou personalidade. Não. A Bíblia não condena temperamento. Paulo e Barnabé discutiram. Um foi para um lado, foi para o outro. Foi errado? Não. Cada um teve o temperamento. Não existe a paz e a harmonia com tudo. Não. Tem as distinções, sim. Dentro de uma igreja tem. Tem entre pastores. Tem dentro de uma igreja problema. Um não concorda com isso, outro não concorda. Mas não significa ausência de paz. Não é isso, irmão. É a ausência de paz quando tornamos-nos egoístas e com nosso egoísmo maltratamos os outros. Também não significa ausência de problemas físicos. Não. Deus nunca prometeu que Ele vai tirar a doença nossa. Ele pode fazer, mas nem sempre. Chegou na hora da morte. Ele vai levar. E queridos irmãos, nós nos alegramos com a vida dos nossos queridos perto.
Deus alegra com a presença dos seus santos perto dele. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para nós, preciosa é a presença e a vida dos nossos queridos perto de nós. Está vendo? Nós não entendemos como é que Deus está dando aula para nós. Não entendemos como esse grande Deus preparou tudo para o nosso bem. Não entendemos. Santos de Deus são milhões e milhões. Nem duas pessoas como crente passaram pelas mesmas experiências. Nem os que morreram e nem os que estão vivos. Não. Todos têm um caminhar diferente, umas experiências diferentes na vida, no lar, no corpo. Alguns nascem com defeitos, outros têm um problema de enfermidade que não vai embora, sofrem. Né? Então nós temos até um hino que fala no cantor, muitos entrarão lá na glória, passando por aflições aqui, outros não. Morrem de uma maneira mais rápida. Então, a ordem do rei vem aos corações. Qual é a ordem do rei aqui? Não se turbe. A ordem vem da sua palavra. Você lembra quando ele ordenou as ondas? Pare. Ordenou o vento? Pare. E eles pararam. Impressionante. E agora ele está falando para os discípulos, para mim, para você que é crente, não se turbe, não fique conturbado, não se preocupe. E queridos irmãos, é fácil isso, é fácil lutar contra esse desejo carnal, maligno, de dizer, eu vou ficar preocupado mesmo. Para que isso? Não se turbe. E a suprema vitória da paz, para encerrar. Qual é a suprema vitória? Não se atemorize. Primeiro vem turbação, depois vem o medo. Está vendo aí? Não se turbe, nem se atemorize. Como é atemorizar? Quando eu fico turbado, o que vai acontecer? Vem o medo. O medo de quê? O pensamento que tudo está errado. Mas para Deus nada está errado para os crentes. Nada. Todas as coisas trabalham. O diabo trabalha para o seu bem, para o meu bem. Esse mundo maligno com políticos, ladrões, avarentos, assassinos, o mundo trabalha para o nosso bem. O Senhor não criou a terra para os incrédulos. Ele permitiu o pecado para, através do pecado, usar sua graça em beneficiar os crentes. Porque são eles que vão para a glória eterna. Os demônios também. Nenhum vai afligir-nos. Nenhum deles. Foram todos derrotados. Crente, você não estava na cruz? Estava em Cristo. Crente, você não foi colocado lá nele? Capítulo 6 de Romanos. Fomos identificados com ele na sua morte e ressurreição. Então, a vitória suprema de Cristo contra o mundo, contra o diabo, contra os demônios, contra os poderes das trevas, contra o inferno, contra o lago de fogo, nós fomos vencedores para todos sempre ali. Tudo está combinado com a morte e a ressurreição dele. E o que é que Paulo fala no final daquele lindíssimo capítulo 8 de Romanos? E somos mais do que vencedores. No grego é super vencedores. Não te atemorize ante o pensamento que você está sozinho. Não. Eu me lembro quando a Nádia morreu, eu sepultei no sábado. No sábado à noite eu estava em casa. Quando eu cheguei, vi a ausência dela. 42 anos nós estávamos juntos. E ela não estava mais. E para entender, Deus tirou e Ele está presente. Ele faz assim. Lembra que eu falei para os irmãos? Ele vai rasgando as páginas da nossa vida. Para fazer o quê? Ele está tirando aquilo que eu vejo para colocar aquilo que eu não vejo.
Ele está tirando aquilo que eu posso tocar, sentir, para colocar aquilo que eu não posso tocar. Ele está tirando o visível para que nós abracemos o invisível. Ele está tirando o que é temporal para colocar o eterno conosco. Ele está nos ensinando que tudo foi preparado por Ele. Dá para entender? Nós somos tão infantis, ficamos chorando igual criancinha. Também não para atemorizar ante o poderio dos inimigos derrotados. Olha, quantas vezes olhamos para este mundo, querendo ver um mundo melhor. O mundo jaz no maligno. Tudo foi conquistado por Cristo. Para quem? Oh, crente, não tem alguém mais feliz, bem-aventurado do que você. Você é dele para sempre. Você é um príncipe no céu. Glórias eternas virão. Aquela paz de uma alegria perfeita, de cânticos, de bênçãos que nunca vão ser tiradas, virão na glória. Tudo aqui é imperfeito. Tudo aqui é assim, eu subo ao tope da alegria, depois desço a montanha para os vales de tristeza. Hoje nós estamos lá em cima, bênção e bênção e bênção. Amanhã podemos olhar as tristezas fúnebres deste mundo. E finalmente, eu termino aqui. Nada vai fazer com que sua aliança com seu povo seja desfeita. Ele fez uma aliança não na lei. Ele fez uma aliança na graça. E sabe o que é que ele usou para essa aliança? Ele usou uma tinta que ele escreveu que nunca apaga. O seu próprio sangue. O sangue da aliança. O sangue do Cordeiro que na cruz morreu para nos resgatar. Quem pode vencer isso? O diabo treme e o mundo treme diante da nossa paz. Essa paz deve ser vista lá no trabalho onde você está, na sua casa, tranquilidade. Nada deve criar uma atmosfera de guerra. O Senhor está presente. Glória a Ele. Quando falhar, caia perante Ele. Senhor, eu te ofendi. Minha vida é tua. Eu sou teu para sempre. E tu és meu. Eu não tenho um amado melhor do que o meu Senhor. Não tenho. Tu és o meu amado. Ninguém é melhor do que o Senhor. Tu és o tesouro que eu terei para sempre. Não é maravilhoso? E os pecadores que não foram salvos? Oh, quando Deus, na sua misericórdia, abre os olhos dos pecadores, que eles começam a ver sua miséria eterna, então pecadores começam a gemer. Quem é Jesus? Quem pode me salvar? Eu estou plenamente certo que esta geração não sabe o que é a ira de Deus. Não sabe o que é o inferno. Não sabe o que é terror eterno. Não sabe o que é fúria de Deus. Não sabe. Esta geração está brincando como Sodoma e Gomorra brincou com Deus. Brincaram com Deus. É hora de arrependimento. É hora de Deus ter compaixão deste povo que vive dominado pela cegueira da nova era. Senhor, tem compaixão do nosso povo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.